Olá, seja bem-vindo ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre storytelling para treinamento e desenvolvimento. Nossa primeira pauta para esse papo é entender o que é storytelling, né? Então, storytelling ou narrativas, né? É a arte de contar histórias de forma envolvente e criativa, né? Quando a gente pensa no uso amplo das histórias, né, essa técnica de storytelling, ela não se limita apenas ao entretenimento, mas é aplicada em diversos contextos, né, em negócios, eh, em educação e em treinamento e desenvolvimento, né. No contexto da educação, o storytelling é uma ferramenta poderosíssima para engajar os alunos e facilitar o aprendizado, né. Então, em vez de simplesmente apresentar fatos, conceitos, dados, os educadores eles podem incorporar elementos narrativos para tornar esse conteúdo mais significativo e memorável. No campo de treinamento e desenvolvimento, né, nas organizações, o storytelling ele é muito utilizado para tornar os programas mais eficazes. Ao invés de simplesmente apresentar uma informação técnica de forma seca, né, fria, as empresas incorporam as histórias para ilustrar a aplicação prática de todos os conceitos que estão sendo ali abordados, né? Isso vai ajudar muito os colaboradores a aprenderem melhor as competências que são necessárias ali no dia a dia, né? Então, é um conceito que tem aí muita aplicação, né? Por que funciona, né, na aprendizagem, né? Muitas vezes a gente, escuta: "Ah, porque o storytelling é uma tendência", né, porque o storytelling, ajuda na aprendizagem, mas neurocientificamente falando, por que o storytelling realmente impacta positivamente, ajuda aí nesse contexto de aprendizagem, né? Desse ponto de vista, né, da neurociência, o storytelling ele afeta a aprendizagem de maneiras significativas, envolvendo diferentes regiões e diferentes processos do cérebro, né? Então, por exemplo, com o storytelling acontece a ativação de múltiplas áreas cerebrais. Quando nós ouvimos uma história, várias áreas do nosso cérebro são ativadas, não apenas aquelas regiões que são ligadas ao processamento de linguagem, mas também aquelas que estão associadas à compreensão emocional, a visualização, a cognição social. Então, isso cria uma experiência de aprendizagem que é mais holística, né? Uma outra explicação é porque quando a gente escuta o storytelling, há a liberação de neurotransmissores. Então, especialmente quando essa história traz elementos emocionais, isso pode levar então à liberação desses neurotransmissores, como a dopamina e a oxitocina, né, que são, neurotransmissores que estão associados à atenção, à motivação, à recompensa, né, à formação dos laços sociais, e tudo isso está muito conectado com o processo de aprendizagem significativa. O storytelling também é um reforço de memória, né? Então, as narrativas, as histórias, geralmente incluem detalhes, informações que fazem parte do contexto, né? Então, esse contexto ajuda a consolidar essas informações lá na memória de longo prazo, que é o conhecimento. Porque lá na nossa mente, né, lá na mente, né, a nossa mente é mais propensa a se lembrar das informações quando elas estão conectadas a uma história coerente. Aí nós temos também o estímulo à visualização e à imaginação, né? Quando a gente lê, quando a gente escuta uma história, o cérebro é estimulado a criar imagens mentais. Essa capacidade de visualização não apenas envolve as áreas responsáveis pela imaginação, mas também regiões associadas à percepção sensorial. Então, essa ativação intensifica a codificação das informações, né? Aí nós temos conexões neurais fortalecidas. O cérebro é altamente orientado para a formação de padrões e criação de conexões.
Então, as narrativas, ao se apresentarem, né, eventos de forma lógica, sequencial, facilita muito a formação dessas conexões entre os conceitos, fortalecendo as redes neurais associadas aí ao aprendizado. E por último, né, ativação do córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que está associada ao pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas. Então, quando a gente escutou uma história, essa área é frequentemente ativada. Então, isso sugere que o storytelling não apenas fornece informações, mas também desafia e envolve funções cognitivas superiores, né? E o storytelling, as histórias, as narrativas, são um estímulo à empatia e identificação. Então, as narrativas envolvem personagens e as pessoas, né, elas se identificam com esses personagens. Ao se identificar, ao ter esse momento de empatia, isso ativa áreas cerebrais no nosso cérebro que pode aumentar a conexão emocional com o conteúdo, tornando esse conteúdo que memorável, no sentido de ser lembrado, de estar grudado na sua memória. Então, o storytelling não é só uma técnica de comunicação eficaz, é uma ferramenta poderosa para estimular o cérebro humano, porque alavanca vários processos neurológicos para criar uma experiência de aprendizagem que é envolvente e que também é duradoura. Existem aí muitos benefícios quando a gente pensa aí no storytelling, né? Muitos ganhos quando a gente tem a oportunidade de usar essa técnica, né? Então, o primeiro deles, engajamento e atenção. As histórias cativam a atenção do público. Ao criar uma narrativa, uma história envolvente, os alunos, eles são mais propensos a permanecerem engajados, que é crucial para a absorção eficaz das informações. Um outro benefício é a contextualização e a relevância. As histórias proporcionam um contexto para aquela informação. Ao relacionar conceitos abstratos às situações da vida real por meio dessas histórias, por meio dessas narrativas, os alunos conseguem entender a relevância do conteúdo no contexto profissional, por exemplo. As histórias, né, também facilitam a compreensão, porque simplifica as informações que podem ser complexas. Ao apresentar os conceitos na forma de narrativa, né, as organizações, né, as empresas, né, as áreas de T&D facilitam a compreensão, especialmente quando se trata de tópicos técnicos ou complexos. Ajuda na memorização e na retenção, né? Além de ser um estímulo emocional. As pessoas têm o poder, as histórias, né? Têm o poder de emocionar as pessoas. Quando as emoções estão envolvidas, a informação ela se torna mais memorável, mais significativa. As pessoas aprendem quando se emocionam, quando aquela informação causa alguma emoção para o aluno, né? Então isso pode ser efetivo para as mudanças de comportamento que são necessárias. E também ajudam as histórias, né? As narrativas, como mostram a aplicação prática dos conceitos, né? Então, ajuda aí nesse consumo da informação, mas principalmente na devolutiva, na aplicação, porque ajudam a visualizar como aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia, né? Então, não faltam aí benefícios para você trazer storytelling para suas ações de formação. Preparamos um passo a passo para você contar uma história de sucesso para os seus colaboradores. Um passo a passo de storytelling, né? Eu acho que o primeiro é você entender teu público-alvo, né? Então, de maneira muito significativa, conhecer o seu aluno, entender quais são as necessidades, os desafios, as expectativas, o nível de conhecimento. Tudo isso vai ajudar você a contar uma história de maneira mais relevante e de maneira mais impactante.
Depois, defina os objetivos de aprendizagem. Identifique claramente os objetivos de aprendizagem que você quer alcançar com a sua história. Seja específico sobre as competências ou sobre os conhecimentos que os participantes devem aí adquirir. Terceiro passo, escolher o tipo de história. Existem várias histórias, então, com base nos objetivos e com base no seu público, escolha o tipo de história que melhor vai se adaptar à sua situação. Pode ser uma história de sucesso, pode ser um estudo de caso, pode ser uma simulação narrativa, pode ser vários tipos aí de histórias que você pode trazer para o storytelling. Então, histórias de sucesso, contar histórias de pessoas que aplicaram com êxito os conceitos ali que foram aprendidos ao longo do treinamento. Né? Essas histórias de sucesso inspiram os participantes. Então, quando a gente mostra um caso real de como o conhecimento pode ser implementado com sucesso, isso vai inspirar as pessoas a aplicarem, né? A sua história pode ser um estudo de caso, né? Então, histórias que são baseadas em situações reais, que são aí um convite, né, para o participante analisar, resolver problemas, simulações narrativas, que é criar simulações que representem cenários do mundo real através da sua história. Histórias interativas, né? Então, como escolher participantes, né? Influenciar o curso da narrativa e várias possibilidades, né? Histórias de fracasso, histórias de mudança organizacional, histórias de inovação, narrar casos de inovação bem-sucedidos na organização, destacando como é que o processo de aprendizagem e a criatividade contribuíram para essas soluções. Então, a escolha do tipo de storytelling vai depender dos objetivos específicos do treinamento, do público-alvo, mas com certeza nessa diversidade de abordagens, dos tipos de histórias, né, isso tudo pode enriquecer muito a sua experiência aí de aprendizagem, né. Então, escolhido aí o tipo de história, o próximo passo é você desenvolver personagens cativantes. Crie personagens que são interessantes, que são relevantes. Esses personagens podem representar o participante, pode representar cliente, colega de trabalho, né, ou figuras emblemáticas aí, importantíssimas para a sua organização. Quinto passo, gente, enredo coerente. Desenvolva um enredo, uma história sólida, que tenha aí uma estrutura de narrativa clássica, né, com introdução, com desenvolvimento, com clímax, com resolução do problema. Essa história, ela tem que estar, obviamente, alinhavada com os objetivos de aprendizagem. Desenvolva, né, introduza desafios e conflitos. Adicione desafios, conflitos à história para dar aquele clima de tensão, para envolver os participantes, né? São esses pontos de tensão, esses desafios que devem refletir situações em que a gente pode passar no nosso ambiente de trabalho, né? Destaque a aplicação prática. Certifique que a história mostra de maneira claramente a aplicação prática dos conceitos que estão ali inseridos. Os participantes devem conseguir relacionar diretamente o que estão aprendendo com as situações reais ali da sua rotina. O oitavo passo, incorpore elementos emocionais. Use elementos para criar empatia, conexão. Isso vai ajudar com que a história seja mais significativa e convincente. O nono passo, quando possível, se necessário, né, integre elementos interativos, né? Então, isso pode ser, por exemplo, dando oportunidade para escolher os participantes, né? A pessoa, né, o aluno pode influenciar o curso da narrativa, tornando essa experiência mais participativa, né? Quase um você decide, tá? Décimo passo, finalize com a mensagem clara. Não tenha margem para erro. Conclua a história com uma mensagem clara relacionada aos objetivos de aprendizagem. Reforce os principais pontos que deseja que o seu colaborador leve com ele. Combinado? História escrita, gente? Olha só, solicite feedback, faça os ajustes,
antes de sair compartilhando a história com todo mundo, né. Então tenha aí uma turma piloto e faça desse storytelling parte da sua estratégia de T&D, né. Certifique-se de que essa história seja apresentada de maneira conectada e impactante, com os outros conteúdos aí das trilhas que são desenhadas pela sua organização, pela sua área de treinamento e desenvolvimento, certo? Gente, o storytelling é uma ponte mágica que conecta as pessoas, as informações, as jornadas e transformam a aprendizagem numa experiência memorável. Então, contar histórias no contexto de aprendizagem é como abrir portas para o entendimento, né? Transformando, às vezes, um conceito complexo em passos que são cativantes, em descobertas que vão sendo feitas parágrafo a parágrafo, capítulo por capítulo, e que reunidas levam a um contexto de aprendizagem duradouro e significativo. Muito obrigada por ter compartilhado conosco. É um prazer receber você aqui no Instituto de Desenho Instrucional. Acesse o site, temos programas novos e vai ser um prazer compartilhar com você técnicas de construção de storytelling lá para os seus conteúdos de aprendizagem. Até mais, tchau, tchau!